Você provavelmente conhece o nome das primeiras pessoas que foram ao espaço. O cosmonauta Yuri Gagarin, em 1961, se tornou a primeira pessoa a entrar nesse território desconhecido. É dele a famosa frase: "A Terra é azul". Já em 1963, foi a vez da cosmonauta Valentina Tereshkova apreciar a imensidão do nosso universo mais de perto, se tornando a primeira mulher a ir ao espaço. Os Estados Unidos, percebendo que estavam ficando para trás, enviaram o astronauta John Glenn para voar ao redor da Terra. Em julho de 1969, os astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins, tripulantes da nave espacial Apollo 11, pousaram na Lua em uma conquista que ficou marcada pela frase: "Este é o pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade". Após esse feito, a tensão entre esses dois países foi diminuindo gradativamente e em 1975, soviéticos e estadunidenses chegaram a trocar informações sobre a exploração espacial. Porém, durante a corrida espacial, muitas pessoas perderam as suas vidas para ajudar na evolução da tecnologia espacial da União Soviética, ainda que não tenham concordado com esse sacrifício. Entre os anos de 1947 e 1991, o mundo presenciou a Guerra Fria. O conflito foi travado entre as duas maiores nações da época, os Estados Unidos e a União Soviética. O motivo desse conflito? Mostrar qual das duas nações era superior. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os dois países se destacaram como potências e, graças ao poder que possuíam, eram capazes de influenciar as decisões governamentais de outras nações. Com o capitalismo americano de um lado e o socialismo soviético de outro, sistemas econômicos totalmente opostos, os dois países precisavam mostrar ao mundo qual estava tendo mais sucesso em seu desenvolvimento. Afinal, chegar ao espaço até então em um lugar inexplorado seria uma demonstração de poder gigantesca, que com certeza traria uma imensa vantagem para o país responsável pela façanha. Como sabemos, a União Soviética conseguiu vencer essa corrida. Em contrapartida, alguns defendem que seus esforços para atingir tal objetivo, o país foi capaz de passar por cima de todos que estavam em seu caminho, mesmo aqueles que dedicaram a sua vida ao sucesso dessa nação. Quando a Revolução Comunista se aproximava da comemoração de 50 anos, a União Soviética planejou um grande evento para comemorar a data. O evento se baseava em duas cápsulas espaciais que se encontrariam no espaço e um cosmonauta faria a transição de uma cápsula para outra. No caso, seria usado a Soyuz 1 e a bordo estaria o cosmonauta Vladimir Komarov, que é protagonista dessa história. Nascido no dia 16 de março de 1927, em Moscou, Komarov era apaixonado pelas alturas desde muito novo. E conforme a idade adulta ia chegando, ele parecia estar decidido a seguir sua paixão pela aviação. Quando tinha apenas 15 anos de idade, ingressou na Força Aérea Soviética e começou a realizar o maior sonho de sua vida. Pouco tempo depois, em 1949, ele já era piloto. Em 1959, Komarov se formou na Academia de Engenharia da Força Aérea de Zhukovsk e, por já ser um piloto respeitado, ele mostrou interesse em se tornar um cosmonauta. Até porque os Estados Unidos e a União Soviética começaram a corrida espacial em plena Guerra Fria e talvez essa fosse a chance de Komarov entrar para a história. No final das contas, Vladimir Komarov estava entre os 18 homens inicialmente escolhidos para receber o treinamento de cosmonauta. Nessa época, a Segunda Guerra Mundial tinha se tornado uma memória distante e estava claro que o espaço sideral seria o próximo campo de batalha, principalmente por causa da Guerra Fria. Em 1964, o piloto entrou para a história ao comandar com sucesso a Voskhod 1, considerada a primeira missão espacial a transportar mais de uma pessoa para os ares deste vasto universo. Embora ele não tenha sido o primeiro homem a chegar no espaço, já que essa façanha foi conquistada pelo outro cosmonauta soviético Yuri Gagarin, não há dúvida de que Komarov também era extremamente respeitado. Mas vamos voltar para o tal evento que iria comemorar os 50 anos da Revolução Comunista. De acordo com um livro polêmico de 2011 chamado Starman, no qual historiadores apontaram diversos erros à espaçonave de Vladimir, a Soyuz 1, que estava com muitos problemas estruturais que se tornaram evidentes antes do voo. O fato é que não há dúvida de que a aeronave enfrentava dificuldades, só que não está claro quantos desses problemas foram detectados antes do lançamento. Como piloto reserva de Komarov,
Yuri Gagarin teria defendido o adiamento da missão. Alguns afirmam que ele até teria escrito um memorando de 10 páginas e entregado a um amigo da KGB. Porém, o aviso foi ignorado. Existem também boatos de que esse documento nunca existiu. E se ele foi escrito por Gagarin, não foi registrado nos arquivos oficiais da União Soviética. Mas sabe como são os governos, né? Quando querem esconder alguma coisa do povo, eles fazem isso facilmente. O fato é que, conforme a data de lançamento se aproximava, parecia que o adiamento era uma última coisa na mente dos oficiais do alto escalão soviético. Na história contada em Starman, Komarov tinha certeza de que morreria se fosse para a missão, mas se recusou a renunciar para proteger Gagarin, o piloto reserva que teria se tornado seu grande amigo. Só que existe um grande problema nessa história. Tá, tudo bem que diziam que Gagarin era um piloto reserva, mas também dizem que ele era o piloto reserva apenas em teoria, pois ele jamais seria colocado nessa missão considerada suicida. Além de que, Gagarin havia conquistado a cobiçada honra de ser o primeiro homem a chegar ao espaço. Então, ele era visto como uma espécie de herói da União Soviética. Sendo assim, considerando todas as suas conquistas, é certo que ninguém pretendia enviá-lo para um voo de risco. Até aqui tudo bem? Deu para entender o contexto? Então vamos ao que interessa. No dia 23 de abril de 1967, Vladimir Komarov decolou em sua viagem espacial. Ele precisou de 24 horas para orbitar a Terra 16 vezes. No entanto, não conseguiu chegar até o final da jornada. Isso aconteceu porque um dos 2 painéis solares que forneciam energia para a manobra não foi acionado. Podemos dizer que ocorreram algumas falhas no equipamento. Como resultado, os soviéticos cancelaram o lançamento do segundo módulo e orientaram Komarov a voltar. Só que, na verdade, é que ele estava muito, mas muito próximo de morrer. Depois de dar 2 voltas no planeta, ele finalmente conseguiu vir em direção à Terra. Os relatos contam que quando o cosmonauta atingiu uma altitude de 23 mil pés, o paraquedas que deveria ser acionado para frear a nave falhou. No final das contas, as linhas do equipamento ficaram embaraçadas na aeronave. Foi então que no dia 24 de abril de 1967, um dia depois de ser lançado no espaço, Komarov morreu em uma terrível explosão, fazendo dele o primeiro homem da história da humanidade a morrer em um voo espacial. Agora imagine o que se passa na cabeça de uma pessoa que está vindo em direção à Terra sabendo que vai morrer. Segundo o livro Starman, enquanto estava indo de encontro com a morte, Vladimir demonstrou raiva e ódio de estar naquela missão. O registro afirma que ele gritava, dizendo que a aeronave era demoníaca e que nada nela funcionava. Ao mesmo tempo, ele condenava as pessoas que o colocaram naquele projeto, dizendo que tinha sido enviado para morrer em nome da União Soviética. Lembra quando eu disse que os governos são mestres em esconder coisas do resto do mundo? Pois é. Enquanto o livro diz que o cosmonauta expressava raiva e ódio, os arquivos da União Soviética dizem que, em suas últimas palavras, Komarov disse que estava se sentindo bem e que as coisas estavam em ordem. Agora eu te pergunto, quem, em sã consciência, diria uma coisa dessas sabendo que a morte estava próxima? Tudo bem que ele pode ter dito isso antes de perder contato e perceber que iria morrer, mas conhecendo as falcatruas que o governo soviético cometeu, acho difícil. O fato é que a verdade sobre o que aconteceu ficou junto com Komarov. Seus restos mortais até foram encontrados, só que a única coisa reconhecível ali era o osso do calcanhar. Embora não se saiba qual foi a reação do piloto antes da morte, Gagarin não ficou nada satisfeito com o acontecido. Ele não só estava chateado porque ele havia morrido, mas também com um sentimento de culpa pelo falecimento do seu grande amigo. Mas afinal, Yuri Gagarin sabia que seu amigo iria morrer? Bom, ao que tudo indica, a União Soviética, se não estivesse com tanta pressa para comemorar os 50 anos da Revolução Comunista, talvez teria poupado a vida do jovem Komarov, que morreu com apenas 40 anos de idade. Ao mesmo tempo, é provável que Komarov também soubesse dos riscos da missão, principalmente pelo fato de que tudo foi feito às pressas e também porque a Soyuz 1 era relativamente nova, tinha algumas falhas e precisava urgentemente de alguns ajustes. Mesmo sendo enviado em uma missão suicida, Komarov, que já era considerado um herói pelo governo soviético, passou a ser ainda mais reverenciado após morrer. Muitos oficiais soviéticos viram partes do piloto carbonizadas antes de cremar o cosmonauta, que teve seus restos mortais sepultados no Kremlin. O fim de Vladimir Komarov
assim como muitos outros casos envolvendo a União Soviética, permanece repleto de mistérios. Enquanto muitos acreditam que ele foi enviado em uma missão suicida, outros falam em uma fatalidade. É isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.